Olá pessoal, meu nome é Carlos Canha, sou também um comprador de um apartamento lá no Parque da Serra e estou participando aí do grupo do WhatsApp. E recentemente eu comentei aí que eu construí uma planilha na qual eu acompanho a correção monetária dos valores contratados aí com a Calas. Essa planilha ela foi construída de modo que bate no centavo com os valores que são aí atualizados pela Calas. Importante ferramenta até para a gente acompanhar, ver se eles estão fazendo corretamente e também entendemos por que os valores eles aumentam tanto. Antes de explicar a planilha, eu acho oportuno falar um pouco sobre o conceito de juros e correção monetária, que eu acho que tem um pouco de confusão aí até no grupo, né? Muitos têm falado usar da palavra juros de forma incorreta do ponto de vista conceitual, até porque a Calas ela não cobra juros, né? O que ela cobra é correção monetária. Juros é que o banco cobra quando você pega um empréstimo e ele cobra juros justamente por causa do risco no qual ele está exposto. No caso da Calas, ela cobra a correção monetária, até porque ela é proibida de cobrar juros. E correção monetária nada mais é do que a reposição da perda de valor do dinheiro no tempo. R$ 100 que você recebeu em janeiro do ano passado, você não consegue mais comprar as mesmas coisas agora em agosto de 2016. Isso porque o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Ele perde o seu poder de compra. Por isso existem os índices de correção inflacionário que são utilizados aí no mercado. O grande problema é que, no nosso caso, é utilizado o pior dos índices, né, do ponto de vista do consumidor, que é o índice da construção civil, e que de todos os índices de correção inflacionária, ele é o mais alto de todos. Bom, deixando essa parte conceitual para lá, quero explicar um pouco como que eu construí esse arquivo. Na verdade, ele é constituído por três planilhas, que eu chamei de P1, cálculo correção, P2, INC acumulado, e P3, base NC web. A planilha que você realmente vai utilizar, vai inserir dados, informações, é apenas essa primeira planilha aqui, a P1, cálculo da correção. As demais são planilhas acessórias, sendo que a P3 ela é uma relação dos índices do INC mensal desde 2004 até o mês corrente, e que eu trouxe de um site da internet, Portal Brasil, e que o arquivo aqui ele já está automatizado para trazer o índice à medida que ele é atualizado lá nesse portal. Então, quando você abre o arquivo, ele já traz os índices de acordo com o que é informado lá naquele site. Então, quando saiu de agosto, então essa planilha já, quando você abrir, se você tiver conexão com a internet, ele já vai trazer direto de lá. Então é importante ter acesso a uma conexão com a internet, de modo a estar sempre atualizando. Essa P2 é um arquivo auxiliar que eu uso aqui, até para entrar com o conceito lá do INCD-2, até porque, de acordo com o contrato da Calas, a correção ela é feita com um índice com 2 meses de defasagem. Então, a correção que foi aplicada agora no mês de julho de 2016, ela se refere ao índice do INC de maio de 2016. Então, é uma característica aí do contrato da Calas, então tem que ser considerado aqui na hora de fazer os cálculos. E aqui também nessa planilha é onde eu faço o acúmulo dos índices desde a data base, que foi quando você assinou o contrato. Já que eu falei em data base, quero começar falando sobre a primeira informação importante que você tem que informar então aqui nessa planilha do cálculo da correção. Me refiro aqui à data da assinatura do contrato, que é a partir dessa data que a planilha acumula os índices do INCC, que é a partir desse índice acumulado que cada parcela aqui do seu contrato, lá do seu quadro resumo, né, que compõe lá o contrato, ele é calculado. Então essa é a primeira data, a primeira informação importante a ser inserida aqui nessa planilha. Aqui ele traz aqui o mês base da correção, já é uma fórmula, é automático, né, só para informar até que mês está sendo considerado as correções aqui monetárias do seu contrato.
Pois bem, o que você vai preencher aqui é todas essas colunas que estão em branco, na cor branca, né? As que estão em cor cinza já são calculadas automaticamente e buscam-se das planilhas auxiliares que eu construí aqui. Então, assim, você vai preencher essas 4 primeiras colunas, depois vai preencher essa aqui do valor original. Essas informações, elas são exatamente aquilo que você vai buscar no seu quadro resumo, que é onde vai constar lá o fluxo do pagamento, vai ter um item lá informando todo o fluxo de pagamentos para a Calas. Um dos itens lá ele vai sendo mencionado com letras, né? A, B, C, D, E, F, e por aí vai. Então, por exemplo, a letra A fala que você tem que pagar lá uma parcela de, por exemplo, aqui R$ 5.087 no dia 30/3/2015. Esses são valores fictícios, tá? Que eu criei aqui, mas não fogem muito da realidade aí da maioria dos mutuários. Então vamos lá. Essa primeira coluna, que eu chamei de série, é para fazer referência à letra lá do quadro resumo, que é onde tem o fluxo de pagamentos que você assinou lá com a Calas. Tá? Então lá no item A, por exemplo, de um contrato aqui fictício, ele dizia que ele tem uma parcela única, né? A frequência dele é única, só tem uma única parcela. Eu estou pagando para Calas, né? Que eu chamei de tipo, e a data do vencimento é 30/3, e o valor original, aquele que está lá no quadro resumo, é 5.087. E assim sucessivamente. Percebam, por exemplo, aqui que a série D, que é o item D lá do quadro resumo, ela são 4 parcelas mensais, por isso eu numerei de 1 até 4. Chamei aqui de mensal, pagamento para Calas, com vencimentos, né, a partir do dia 30/6, 30/7, 30/8. E os valores, né, são valores parcelas iguais, tá? 330. E depois eu tenho outro item lá no quadro resumo, o item E. Isso, então, cada contrato aí vai ter então a sua forma de pagamento. No meu caso específico aqui, embora os valores sejam fictícios, mas ele tem lá o item E, que são 27 parcelas de R$ 300, é um valor fictício, mas se aproxima aí da média aí dos compradores. E assim sucessivamente. Importante então informar o valor, informar aqui a data de vencimento, que é a partir então dessas informações que nós teremos aí a correção do INCC. Então você informou lá todas as suas parcelas, inclusive a mais famigerada e temida de todas, que é a parcela que você afirmou que vai financiar com a Caixa Econômica. Nesse caso aqui ilustrativo, eu considerei que do meu valor total, né, que foi de 219 mil, lá que eu fechei com a Calas, 176 eu estou financiando, eu iria financiar com a Caixa Econômica no dia 30/8/2016. Ok? Pois bem, é isso que você tem que informar. O resto é correção de acordo com as planilhas P2 e P3 que seguem lá os índices divulgados do INCC. Notem aqui que eu fui trazendo aqui o índice acumulado até a data do vencimento, até a data do pagamento de cada uma daquelas parcelas. Gostaria de, por exemplo, pegar aqui uma parcela que eu vou pagar no dia 30/12, aqui no meu exemplo ilustrativo, 30/12/2016, lá no meu contrato eu previa que tem uma parcela a pagar de R$300. Considerando valores de hoje, já com toda a correção até o mês de julho, esse R$300 virou 334. Se eu pegar aqui uma outra situação, uma parcela aqui também que está prevista para eu pagar em 30/10/2015, uma parcela única, né? 30/10/2015, que no contrato está 4.556, dado toda a correção acumulada até de março de 2015 até julho de 2016, deu 247. E então aquele 4.556 que está no seu quadro resumo virou 4.803, isso agora em julho de 2016. Então isso vai aumentando aí à medida que vai se fechando os meses. E o que mais chama a atenção de todos, né,
realmente aqui é o valor financiado com a Caixa. Então, nesse exemplo ilustrativo, eu imaginava, né, fechei com aquelas que ia financiar 176. Agora, em 30/8, esse 176 virou 196, porque teve 19 mil de correção. E aqui é onde alguns estão tendo problemas, porque suponhamos que eu previa lá fechar 176 mil com a Caixa Econômica. Aí fui fechar o contrato agora, a Caixa só liberou 180. Então, na verdade, esse 176 que virou 196, a Caixa só vai me liberar 180. Então, de 196 para 180, tem uma diferença aí de 16 mil. Esses 16 mil, a Calas pede para pagar para ela aí de acordo com uma nova negociação. Por isso, alguns contratos estão sendo revistos, inclusive o meu. A diferença entre aquilo que eu previa financiar e aquilo que efetivamente a Caixa liberou deu uma diferença significativa e eu tive que negociar com a Calas. Pois bem, esse é o funcionamento básico dessa planilha, tá? Aqui eu trouxe um resumo de totais, então o valor original é aquilo que está no seu contrato, aqui nessa linha, na célula H5, e aqui nesse meu exemplo hipotético, dos 219 mil que estavam previstos lá no contrato, 21 mil foi de correção acumulada até agora, julho de 2016, a tendência desse valor sempre aumentar. O que acontece, principalmente aqui com esse valor aqui da Caixa Econômica, na verdade com esse valor da Caixa Econômica, quando você assina o contrato com a Caixa, ele para de incidir a correção do INCC. Então, quanto antes você puder fechar o contrato com a Caixa Econômica, melhor é, porque ele vai parar de corrigir pelo INCC. Então, após a assinatura do contrato com a Caixa, aí você paga aquela famigerada e famosa evolução de obra, que aí para mim foi uma das novidades. Não que seria novidade que teria que pagar, mas a grande novidade é que a evolução de obra ela é apenas um substituto da correção do INCC. Só que em vez de pagar para a Caixa, está pagando para a Caixa Econômica. O grande problema é que ele não abate do saldo devedor. Essa evolução de obra nada mais é do que uma espécie também de correção monetária que a gente paga para a Caixa Econômica. Bom, então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá, eu fico à disposição aí para poder ajudar no que for possível. Caso alguém também encontre algum problema aqui de interpretação, também toda a contribuição vai ser muito bem-vinda. Então, sucesso a todos aí, muita paciência, porque não deve estar sendo fácil para ninguém aí essas evoluções de valores que realmente têm nos assustado. Mas é isso aí. Forte abraço a todos. Até mais.